A Organização das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira que a operação dos Estados Unidos em Caracas, na Venezuela, violou de forma clara um princípio fundamental do direito internacional. A fala da porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU acontece 3 dias depois do ataque dos Estados Unidos terem conduzido uma operação militar na capital venezuelana para capturar o ditador Nicolás Maduro. Esse foi o posicionamento mais forte da ONU sobre essa operação dos Estados Unidos. Até então, representantes do órgão haviam expressado profunda preocupação e pedido pela desescalada da situação. A legalidade dessa operação ainda vai ser contestada nas próximas semanas dentro e fora dos Estados Unidos, mas o governo americano já afirma que a prisão de Maduro respeitou a Constituição norte-americana por ser uma questão de segurança nacional. Ainda falando sobre essa situação da Venezuela, ontem tiros foram ouvidos perto do Palácio Presidencial de Miraflores, na capital venezuelana, em Caracas, com as forças de segurança em estado de alerta máxima. A gente está acompanhando aí nas imagens alguns do que aconteceu logo no sábado, algum desses disparos dos Estados Unidos. Mas ontem, como eu mencionei, teve essa situação aí dos drones e diversos vídeos circulam nas redes sociais mostrando os disparos antiaéreos em meio a relatos de confusão entre as unidades da segurança da capital venezuelana. Aí a gente está vendo essas imagens que aconteceram ontem à noite, que foram esses relatos de drones sobrevoando ali próximo à sede do governo venezuelano e tiros sendo disparados. O Ministério da Comunicação venezuelana afirmou que a polícia atirou nesses drones que estavam voando sem permissão e que nenhum confronto ocorreu. Quero chamar aqui a Larissa para a nossa conversa para a gente discutir agora como que o Brasil tem se posicionado no meio de todo esse conflito. Ontem o Brasil condenou no Conselho de Segurança da ONU a intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela. O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, chegou a afirmar que não é possível aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Mas, Larissa, eu queria que você atualizasse a gente como que o Brasil tem se posicionado e quais devem ser os próximos passos do governo brasileiro. Qual que deve ser, inclusive, a relação do presidente Lula com a Delcy Rodrigues, que foi empossada como presidente interina da Venezuela ontem? Bom, Letícia, o que a gente tem, respondendo algumas dessas perguntas que você me fez, O que a gente tem agora de expectativa aqui em Brasília, O que acontece? O presidente Lula, ele estava de recesso, aproveitou aí, tirou uns dias de folga no fim do ano passado, foi para o Rio de Janeiro e ele retorna hoje para Brasília. Ele retorna mais para o fim da tarde e aí sim a gente tem a expectativa de confirmações mais tarde de possíveis reuniões do presidente com, por exemplo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira. O nosso repórter setorista de Palácio do Planalto, Levi Guimarães, está, inclusive, desde cedo lá no Palácio do Planalto, aguardando, inclusive, possíveis confirmações de uma reunião entre os dois para discutir, por exemplo, e principalmente, a questão da Venezuela. Ontem mesmo, o governo brasileiro confirmou que Lula conversou no sábado por telefone com Delcy Rodrigues e agora é a gente entender também quais vão ser as bases dessa relação entre o presidente Lula e Delcy. Como você mesma disse, Letícia, o governo brasileiro tem sustentado, portanto, um posicionamento de crítica ao ataque feito pelos Estados Unidos à Venezuela. Isso já tinha sido demonstrado, essa crítica já estava clara em uma nota divulgada no fim de semana. Depois isso se confirmou com as declarações do representante brasileiro no Conselho de Segurança da ONU ontem, nas declarações, no discurso que ele fez na reunião do Conselho de Segurança. Então, agora é entender também
como que o presidente Lula vai conduzir essa situação, retornando, portanto, desse recesso, desse período de folga, diante dessa expectativa de uma reunião com Mauro Vieira. Inclusive, Levi Guimarães continua tentando confirmar se de fato esse encontro acontece ainda hoje, e ao longo aqui do Primeira Análise, caso ele confirme essa reunião, eu trago também para quem nos acompanha, mas nesse momento é o panorama que a gente tem, né, Letícia? E, portanto, assim, esse retorno do presidente Lula a Brasília já era muito aguardado em função de definições que precisam ser tomadas. A gente vai falar sobre isso ao longo aqui do Primeira Análise também, e diante do que aconteceu na Venezuela, essa expectativa é ainda mais alta para a gente compreender quais serão os próximos passos do governo brasileiro, Letícia. E nessa segunda-feira também, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que o SUS vai conseguir aumentar o contingente de servidores para atender a demanda dos migrantes na Venezuela, se caso for necessário. A gente até separou uma sonora disso. A gente não pode esquecer que quando teve um colapso de oxigênio em Manaus, vieram 135 mil metros cúbicos de oxigênio da Venezuela para salvar o povo brasileiro em Manaus. Então, nós tivemos a situação do metanol aqui, a OPAS, um mecanismo fundamental para nos ajudar a trazer o Fomepizol para cá. O ataque bélico destruiu um centro de distribuição de medicamentos e insumos para diálise na Venezuela, que fica no estado de Guaíra. Isso foi confirmado pelo escritório da OPAS, Organização Mundial de Saúde, em Caracas, foi confirmado isso. A partir daí a OPAS solicitou aos ministérios, à região, um apoio. Nós estamos buscando mobilizar com a nossa estrutura do SUS, com empresas privadas no Brasil, insumos para diálise e medicamentos, e vamos dar esse apoio sim para o povo venezuelano que teve seu centro de distribuição atacado, destruído, e que pode significar um desabastecimento desses insumos. E aí, Larissa, queria aproveitar e te chamar de novo para poder falar um pouco sobre essa ação aí do governo brasileiro, já se preparando ali para uma ajuda também ao governo venezuelano. Sim, Letícia, e eu queria destacar, nessa declaração do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, eu queria destacar um trecho que ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui: nossa prioridade absoluta é cuidar do SUS e do povo brasileiro para reduzir os impactos do fluxo migratório, mas temos também uma missão humanitária. Ou seja, eu acho que esse trecho da declaração, para além do que a gente ouviu, né, Letícia, de como o governo e o Ministério da Saúde, como os dois estão se organizando para atender esse possível aumento de fluxo migratório em função da crise na Venezuela, né? Como que isso vai impactar o Brasil, mas eu acho que é um bom resumo de como o governo está encarando essa situação. Não apenas no sentido, como o próprio ministro disse aqui nesse trechinho que eu destaquei, não só no sentido de proteger, né, o atendimento à saúde para a população brasileira, né, que vive em território brasileiro, mas que está ali na fronteira com a Venezuela, mas também no sentido de buscar atender essas pessoas que possivelmente vão sair da Venezuela em busca, né, de um refúgio no Brasil. Então, acho que resume bem. E o governo já se colocando nessa prontidão, né? Nesse momento de prontidão mesmo, para tentar atender a todos esses pontos, né? Uma situação extremamente complexa, mas ao que tudo indica aí por essa declaração do ministro da Saúde, o governo muito ciente, tanto da proteção do atendimento à saúde pelo Sistema Único de Saúde da população brasileira, como também esse reforço no atendimento nessa missão humanitária, né? Mencionada por Padilha, Letícia. E aqui eu quero aproveitar e chamar também para a nossa conversa o doutor em Ciência Política e mestre e bacharel em Relações Internacionais, Lucas Pereira Rezende. Bom dia, professor. Quero aproveitar e agradecer a participação do senhor aqui com a gente hoje, e já quero aproveitar te perguntando, inclusive com um comentário que eu vi da live, a gente falou desse posicionamento ali da ONU hoje, né, enfático, em relação a essa ação dos Estados Unidos à Venezuela, mas de fato, a gente tem visto a ONU perdendo muita força, né, e aí os comentários aqui a ONU não faz nada. Qual que é de fato o poder? O que a ONU pode fazer nesse fato dos Estados Unidos com a Venezuela? Bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Letícia, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui junto com vocês.
Bem, você já começa com uma pergunta que é bastante pesada e está na centralidade dessa mudança que tem acontecido nas relações internacionais a partir da ascensão de Donald Trump novamente ao poder nos Estados Unidos, né? Ele tem questionado toda essa ordem democrática liberal que foi criada pelos próprios Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. E a ONU está na centralidade desse processo, né? A ONU, ela representa o multilateralismo, o direito internacional, que são os demais países do mundo concordando com as regras, até mesmo no que eles vão discordar, né? Concordando em como discordar, né? As regras de socialização, é isso que representa a ONU, né? Portanto, a ONU, ela é um avanço histórico muito significativo quando a gente pega como as relações internacionais entre os países se desenvolveram ao longo da história, sempre muito conflitivo. A ONU, ela representa uma tentativa de institucionalização para evitar grandes guerras e grandes discordâncias internacionais. Lamentavelmente, ela tem sido desconsiderada dentro desse processo de desconstrução internacional promovido por Donald Trump. Então não é que a ONU ela seja completamente irrelevante, muito pelo contrário. Ouvir aquelas vozes responsáveis dentro da ONU, por que eu estou dizendo essas vozes responsáveis? Porque aí, por exemplo, a crítica que foi feita à atuação dos Estados Unidos, né, foi uma crítica de uma funcionária da ONU, né, da Alta Comissariada dos Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, né? Não foi uma resposta política institucional, portanto, não foi uma resposta do Conselho de Segurança da ONU, que é quem deveria deliberar sobre esses casos, mas que não vai deliberar por uma razão muito simples. Os Estados Unidos é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e ele veta qualquer resolução que vá contra os seus interesses. Isso foi feito para ser assim, justamente para ser um palco de entendimento entre as superpotências. Acontece que a ONU, ao longo do tempo, tornou-se a representante máxima desse negócio que a gente entende como direito internacional e que, lamentavelmente, está sendo completamente desconsiderado. Professor, uma outra questão, né? A gente começou o programa de hoje falando justamente, né, dos drones, né, que sobrevoaram a Venezuela ontem, e aí a gente viu ali também alguns tiros ali vindo do governo, né? Pouco se sabe exatamente o que aconteceu, mas aí a minha pergunta é o seguinte: a gente pode falar ali em um risco de uma guerra civil na Venezuela? Eu pergunto isso porque se há um risco da oposição tentar tomar o poder, porque a dúvida que eu fico é até onde vai o poder político da presidente interina Delcy Rodrigues. Ninguém sabe, não tem como saber, até mesmo porque essa situação é uma situação não prevista, inclusive pela própria Constituição, né, da Venezuela, né? No caso de vacância permanente, por exemplo, deveria ser convocada uma eleição dentro de 30 dias. O que Donald Trump já falou que não vai acontecer. Então ele está desrespeitando também a própria previsão legal dentro da Constituição venezuelana para situações permanentes como essa, né? Então é uma situação muito imprevisível, porque ela quebra com todas as expectativas, tanto as expectativas das relações entre os estados, quanto também a própria expectativa legal dentro da própria Venezuela, né? Que é a grande pergunta: o que acontece agora, né? Então, os elementos que nós temos para poder trabalhar são aqueles elementos das instituições que hoje ainda têm alguma forma de representatividade, né? Então, a Delcy Rodrigues, ela é quem representa hoje a autoridade máxima. Agora, se há um risco de guerra civil, esse risco acontece, claro, porque há um grande vácuo de poder e nesse momento torna-se tentador a possibilidade de golpes de Estado, portanto, ela torna-se plausível, ainda que a forma de organização das Forças Armadas venezuelanas seja diferente da brasileira, por exemplo. Ela é muito mais descentralizada, o que acaba dificultando. De toda maneira, as Forças Armadas estão no centro do poder na Venezuela. E isso é muito ruim, porque, de novo, não se recorre às expectativas legais.
Mas também o que os Estados Unidos fez é acabar com qualquer forma de recurso legal previsível. Então, agora a gente está nas mãos do governo interino de Delcy Rodrigues e dos mandos de Donald Trump. Professor, eu ia perguntar justamente sobre isso, se tem um estranhamento dos Estados Unidos não apoiarem a oposição, né, e da oposição não ser protagonista nesse processo ali de transição, né, se dá para ter expectativa de uma eleição sem fraude, controlada, com resultado legítimo, e aí eu já aproveito e trago uma informação, porque a Corina Machado, né, já afirmou que promete voltar para a Venezuela o mais rápido possível. Bem, essa pergunta é impossível de ser respondida nesse momento, porque justamente de governos autoritários pode-se esperar qualquer coisa. E no caso do governo de Donald Trump, não é mais um governo democrático. Os Estados Unidos hoje não tem um governo dentro do conceito de democracia liberal. Nos Estados Unidos hoje não representa, né? Autores como Steven Levitsky, nos próprios Estados Unidos, têm chamado de uma autocracia eleitoral, né? E isso, as autocracias têm a característica da imprevisibilidade. Então, o que vai acontecer agora é impossível de saber, depende de como que Donald Trump vai mobilizar ferramentas legais para poder justificar internamente e externamente a sua ação. Agora, o que está muito claro é que esse é um reposicionamento estratégico dos Estados Unidos em uma divisão de mundo que Donald Trump tem tentado fazer ou tem tentado acordar com Xi Jinping e com Vladimir Putin, né? E a América para os americanos, né? Retomando aí a doutrina Monroe, que organizou essa forma de relação entre os Estados Unidos e o restante da América Latina ao longo aí do início do século XX, que seria a ideia de América para os americanos, né? Então, lamentavelmente, essa é uma política de poder extremamente agressiva e a nós cabe, nesse momento, ter muito cuidado e buscar fortalecer as nossas relações internacionais com parceiros democráticos. Por que democráticos? Porque democracia gera previsibilidade, autocracia, a imprevisibilidade. E aí, professor, como que fica, a gente falou um pouco como o Brasil tem se posicionado, mas como que fica o papel do Brasil nessa situação? A gente teve um ganho muito grande da diplomacia brasileira na questão ali do tarifaço, com a relação com os Estados Unidos. O governo brasileiro agora fica ali numa sinuca de bico, e como que deve ser a relação do presidente Lula com o governo venezuelano agora? Bem, a relação tem que ser institucional, porque as relações entre chefes de Estado não têm que ser relações pessoais. Chefes de Estado não têm que gostar uns dos outros. Eles têm que se relacionar entre si, porque eles estão representando os governos e as sociedades, né? E não ali por relações pessoais. Então, a relação do Lula tem que ser com a relação a mesma relação que seria com qualquer chefe de Estado legítimo dentro da Venezuela. Agora, a questão o próprio Lula já havia demonstrado que a última eleição de Maduro não havia sido uma eleição legítima, né? Então o governo brasileiro demonstrou a sua insatisfação e mostrou que era necessária um maior esclarecimento com relação às atas, né, demonstrando a sua insatisfação com um processo que reconheceu que não foram eleições livres, né. Agora, se isso pode acontecer ou não, depende muito também do interesse dos próprios Estados Unidos, porque vejam o seguinte, como que Donald Trump, que é um personagem que desestabiliza processos eleitorais, que questiona processos eleitorais que são legítimos. A gente espera que esse ator político vá promover eleições livres ou vai ter um comprometimento em promover eleições livres na Venezuela. Também não apostaria minhas barbas brancas nisso. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, há uma imprevisibilidade enorme. O que aconteceu, repito, é ilegal sob quaisquer legislações que se escolha.